Outubro, há 2 meses do Natal, já estamos próximos. Cumprimento aos senhores advogados, estagiários aqui presentes, meus colegas magistrados, representantes do Ministério Público, servidores dessa casa, na pessoa do nosso secretário. Antes de começarmos os nossos trabalhos, gostaria de cumprimentar os novos integrantes da administração que se iniciará no próximo ano, com posse já marcada para o dia 11 de dezembro, às 17 horas, Teatro Francisco Nunes, muito especialmente a nossa querida Lucilde, que nos deixará para uma outra etapa da sua carreira, eleita segunda vice-presidente, e os cumprimentos são estendidos ao desembargador Marcos Moura, eleito presidente, Márcio Vidigal, primeiro vice-presidente, Rogério Vale Ferreira, eleito corregedor, e Fernando Rios Neto, eleito vice-corregedor. A todos eles eu desejo uma administração muito abençoada, porque em tempos difíceis, com ameaças de extinção da Justiça do Trabalho, com cortes de verba, eles vão enfrentar realmente tempos difíceis, e eu espero que Deus os abençoe nessa batalha e, dentro do possível, pode contar conosco, porque foram muitas conquistas que estão sendo perdidas assim e que poderão ter perdas ainda maiores, né? Vamos falar de coisas mais alegres. Ontem, nosso querido Paulo Maurício Ribeiro Pires, integrante dessa turma, festejou aniversário. E no dia 30 será o Paulo Roberto de Castro, nosso querido amigo, que integra hoje a 7ª turma, os 2 Paulos, né? Desejo a ambos muitas alegrias, que os sonhos sejam realizados, muita saúde, muita paz e uma vida longa com saúde e discernimento. É o que eu desejo a todos, a que eu amo, que os 2 eu amo muito, são 2 amigos muito queridos. Vejo que a doutora Lucilde eu quero agradecer, né, em meu nome, em nome de todos os meus colegas, também eleitos ontem. Realmente vamos precisar, sim, da ajuda de Deus, da ajuda de todos. Esperamos que seja uma administração boa, esperamos que vamos nos empenhar para darmos continuidade a esse trabalho de excelência que o nosso tribunal já vem fazendo aí há mais tempo, né? E também adiro aos cumprimentos dos 2 Paulos e do Paulo Maurício, que é nosso colega de turma aqui, que também ontem foi eleito para o órgão especial do nosso tribunal também. Por isso eu parabenizo. Muito obrigada a todos. E que Deus realmente nos ajude muito, muito. Nós estamos precisando, né? Obrigada. Senhora presidente, me permite? Eu também queria fazer alguma manifestação, já que ontem, em momento de eleição e com pleno lotado, sendo eu uma das mais novas da composição do tribunal, não me caberia tomar tempo dos 47 que lá estavam presentes. A primeira coisa que faço como registro é um agradecimento à administração que se vai, que termina, porque também pegou um período muito difícil, embora nós não tenhamos avançado institucionalmente como se gostaria. O fato é que eles pegaram um período muito complicado de redução de verba orçamentária, programas como que eu integrava como gestora regional do trabalho seguro junto ao TST, ou mesmo trabalho infantil, ficaram comprometidos com a falta de verba. Nós sentimos isso em toda a administração, em todo o tribunal. Os próprios advogados devem ter percebido isso também. A própria ainda adaptação que se arrasta com as alterações consequentes do PJE vem mostrando esse quadro de dificuldade. Então, eu primeiro quero agradecer aos anteriores, porque cada colega que se retira de uma situação cômoda de onde está, porque o ser humano gosta mesmo de ficar onde está. O movimento não é muito nosso, até pela lei da gravidade, não quer ficar quieto. E sai para fazer uma administração, se põe como vidraça, realmente, no mínimo, é um ato de coragem, desprendimento e fraternidade enormes. Então,
Eu queria agradecer a esses colegas e agradecer também, portanto, os que, com esse mesmo espírito colaborativo e fraterno, se apresentaram na chapa. É preciso que os advogados saibam que, quando falo chapa, foi por aclamação, porque não houve concorrência nos cargos de presidente, nos cargos dos 2 vice-presidentes. O primeiro vice é o Márcio Vidigal, o presidente é o doutor Marcos Carreira, né, juiz de carreira. Depois foi o doutor Márcio Vidigal, que é o primeiro vice-presidente. Segunda vice-presidente é a doutora Lucilde, também não houve concorrência. O corregedor, o doutor Rogério, também de carreira, quer dizer, tudo gente com muito tempo de experiência, doutor Rogério Vale Ferreira como corregedor. E como vice-corregedor, houve uma disputa entre 2 Fernandes, né, o Fernando Rios e o Fernando Viegas. Fernando Viegas já com experiência de corregedor, mas pedindo a vice-corregedoria, e o doutor Fernando Rios, querendo essa vice-presidência, inaugurando aí a atuação dele em administração, e acabou sendo eleito. Mas foi uma eleição que correu muito tranquila, dentro de uma conjuntura que, como a doutora Thaisa disse e a doutora Lucilde reafirma, muito difícil, muito complicada. Nós estamos num momento político atual e institucional muito grave. Concordem ou não com relativos pontos da reforma ou com os rumos que a política está tomando no Brasil, o fato é que nós nunca vimos tamanha perturbação em tantas áreas, na economia, na política, na ciência, em todas, na educação, na saúde, na segurança, todos os pontos estão sendo mexidos na nossa sociedade. O que eu espero, doutora Lucilde, sei que a senhora fará um trabalho excelente à frente como vice-presidente, a senhora fará um trabalho excelente na administração e condução da escola judicial, que hoje já é consagrada nas melhores escolas, se não a melhor escola judicial do país, é que haja uma integração em todos os campos dessa administração com os advogados. Eu sempre achei que nós somos colegas. O meu conceito, que colega é aquele que divide ambiente de trabalho. Então, eu tenho um conceito mais amplo. Eu incluo o Ministério Público, eu incluo o servidor e eu incluo o advogado. Sempre falei isso em sala de audiência e continuo afirmando isso. Se nós pudermos elaborar projetos de estudo junto à escola judicial, de palestras, integrando advogados, nós vamos ter um diálogo mais amplo, misto e amplo, de modo que as reflexões poderão ser mais profundas e muitos advogados podem contribuir. Assim como na advocacia, a OAB também se aproximar da escola judicial, fazendo essa interface, esse intercâmbio, que só tem a trazer bons frutos. Mas eu espero, sinceramente, doutora Lucilde, que a senhora transmita aos seus colegas um voto meu de muito sucesso, um desejo profundo que haja sucesso, porque o sucesso da administração é o sucesso de todo o nosso trabalho, de todos nós, que a gente, mesmo nessa tempestade, nesse mar bravio, que a gente pelo menos siga o nosso barquinho unidos. E eu tenho certeza que nós faremos, dentro do possível, um bom trabalho, no sentido de também contribuir no que for necessário ao nosso alcance, junto à administração, para que ela possa seguir bem essa empreitada. É o que eu desejo e assim eu finalizo. Presidente, só gostaria de aderir também, tanto aos cumprimentos aos que foram eleitos, quanto aos agradecimentos àqueles que estão saindo da administração, porque acompanhei e realmente vivemos momentos aí muito difíceis nesse ano, principalmente o ano passado, em questões orçamentárias, e conseguimos aí, aos trancos e barrancos, atravessar essa maré. E que exatamente, seguiremos no mesmo rumo, né? Parabéns, felicidades, também estou à disposição para o que for preciso. Viu? Excelência, em nome da OAB e da MAT, aderir tanto os votos de parabéns ao doutor Paulo Maurício quanto ao doutor Paulo de Castro, e desejar aqui, na pessoa da doutora Lucide, extensiva a toda a diretoria, muito êxito e sucesso nessa nova missão que está por seguir. Você quer falar? Senhora presidente, eu gostaria também, em nome do Ministério Público e também em meu nome pessoal, me unir a todas as manifestações que foram
externadas hoje, cumprimentando todos os desembargadores que foram eleitos. Realmente é uma composição de peso, vamos dizer assim, né? São todos juízes, desembargadores com a maior experiência, a maior competência. Tenho certeza que farão uma administração maravilhosa. E, em especial, eu faço o cumprimento da doutora Lucilde, né? Que eu sempre admirei, doutora Lucilde, muito pelo trabalho dela, mas eu não tinha um contato mais pessoal com a doutora Lucilde. E depois que passei a integrar de forma fixa essa turma e conviver diariamente com a doutora Lucilde, eu pude conhecer esse outro lado. Entendeu? Que realmente encanta a todos, né? Que é não só da profissional, mas da pessoa, do ser humano. Então, eu tenho certeza que não só pela competência, pela seriedade da doutora Lucilde, mas principalmente pela serenidade, eu acho que ela tenho certeza que ela fará um excelente trabalho e trará uma contribuição enorme para o tribunal, né? Gostaria também de cumprimentar os aniversariantes, doutor Paulo Roberto e doutor Paulo Maurício, e o doutor Paulo Maurício também pela indicação para compor o órgão especial. Agora, se Vossa Excelência me permitir, Excelência, eu poderia fazer uma outra manifestação? Vontade, é claro que nós temos opiniões aqui diferentes, entendimentos que não são unânimes, eu respeito a todos, mas eu gostaria de pedir licença a Vossa Excelência para fazer um registro que, a meu ver e a ver do Ministério Público, é da maior relevância. Que nós tivemos ontem uma decisão da ministra Rosa Weber, né, concedendo a liminar para suspender os efeitos daquela portaria que alterou por completo, descaracterizou por completo a questão da configuração do trabalho escravo. Então, é um primeiro passo, mas para nós já da maior importância. E, por coincidência, ontem também tivemos uma decisão, aí já não só em nível liminar, mas uma decisão já do colegiado no TRT da 10ª Região a respeito da exposição da lista suja, né? Vamos dizer assim, dos trabalhadores que integram a lista suja. Então, isso para nós é uma questão muito cara, muito importante, porque, de fato, embora haja comentários, às vezes, desvirtuando a situação, mas quem convive diretamente com essa questão do trabalho escravo, eu tive a oportunidade de conviver pessoalmente, porque trabalhei durante muito tempo, quando atuava em primeiro grau, um grupo específico de trabalho escravo. Então, eu já tive a oportunidade de ir em várias fazendas, e as situações realmente existem, né? E é claro que não são todas as situações, evidente, né? Mas são várias. Então, eu me sinto aqui nesse momento feliz de poder fazer esse registro e espero que novos ventos surjam nesse mesmo sentido. Então, finalizando, Excelência, mais uma vez, um abraço muito grande e carinhoso para a doutora Lucilde. Rapidamente, o doutor Gustavo já falou, mas eu gostaria aqui de me penitenciar com a doutora Lucilde, porque no primeiro momento aqui eu não a cumprimentei, mas deixar claro que eu fiquei muito feliz por ela estar compondo, com todos os demais, sei, não só pelo conhecimento jurídico, mas pela pessoa humana que ela é, né? Eu acho que vai crescer muito essa administração, então, por isso eu... E aderindo a todos os cumprimentos e felicitações. Meu nome é nome dos colegas. Então, tudo constará em ata, os parabéns para os aniversariantes, os cumprimentos à nova administração, os agradecimentos à administração que sai, que passa a tocha, a quem eu estou aderindo nesse momento, e também os registros importantes sobre as reações do Judiciário contra o trabalho escravo. Okay? Obrigada, Excelência. Muito obrigada. Muito bem. Agora, submeto aos meus pares a aprovação da ata da sessão anterior. Então, tem a ata aprovada e a palavra ao nosso secretário. Iniciamos pela sustentação oral da pauta física. Preferência regimental. O advogado é fora da região metropolitana. No processo número 6,
o agravo de petição 1946 de 97, a relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida e revisão da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Agravante Laércio Santini e outros. Agravados Alvorada Segurança Bancária e Patrimonial Limitada e outros. Vladimir Paulo Rigonati e outra. Escrito para sustentação oral, doutora Luiz Antônio Batista Abrão, pelo agravante. Muito bem. 6 da pauta. Bom dia. Bom dia, eu não estou conhecendo, senhora presidente, do agravo de petição interposto por preclusão. Bom, Geraldo, disponibilizar a bom dia a todos. Em relação ao não conhecimento do recurso, o senhor tem aqui. Pois não. eu quero destacar que, doutor, em relação ao não conhecimento... Doutor, o senhor veio de onde? De São Paulo. Então, bom, bem-vindo a Belo Horizonte, bem-vindo a Minas Gerais. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Nós temos o costume de, se for do interesse do advogado, ouvir a conclusão do voto do relator. Tá. Porque aí o senhor pode direcionar a sua sustentação. Tá. O senhor quer ouvir a conclusão do voto da relatora? Se posso. Doutora Lucilde, a conclusão do voto? Não conheço o agravo de petição interposto por preclusão. O senhor tem a palavra, doutor. A primeira matéria é essa. O senhor poderia direcionar a questão da preclusão, porque o voto não está examinando o mérito. Se por acaso for ultrapassada a preclusão, aí o senhor poderá sustentar também sobre a matéria de fundo. Tá. Em relação à preclusão, creio eu que foi pelo fato do agravo ter interposto quando o juiz de primeira instância anulou o ato da arrematação por iniciativa particular. Só foi interposto neste momento processual porque antes os pedidos de reconsiderações eram em relação à homologação da arrematação. Haja vista que antes não tinha sido homologado por não ter sido transitado e julgado os embargos de terceiro. Então, por aquele momento, por não ter anulado o ato jurídico do juiz da arrematação para o terceiro, a princípio não tinha interposto o agravo de petição. Só foi interposto a partir do momento que foi anulado todo o ato que foi feito por outro juiz que não consta mais na primeira instância. Então, a partir desse momento que foi anulado todo o ato processual da homologação da arrematação por iniciativa particular, que foi o momento processual que foi interposto o agravo de petição. Então, por esse motivo, tem que ser conhecido o recurso. Ok. Desembargadora Lucilde, por gentileza. Pois eu estou entendendo que na espécie, compasso com os argumentos da contraminuta, tem que a questão resta preclusa, pois o pedido de alienação do bem penhorado já foi apreciado pelo meritíssimo juízo em diversas outras oportunidades, sem que os exequentes interpusessem agravo de petição cabível à época, de modo que perderam a oportunidade de insurgirem-se contra a decisão do meritíssimo juízo, por isso está caracterizada a preclusão consumativa, de modo que deixo de conhecer do agravo. Eu mantenho meu voto, senhora presidente. Muito bem. A divergência? A doutora estará aqui semana que vem, não estará? Hein? A doutora estará. Estará. Vou pedir o adiamento, por favor. Tá bom. De Bom, vista. Esse aqui. Bom, a desembargadora Rosemary pediu vista do processo. Então, doutor, o processo está adiado, o julgamento vai ser suspenso e continua na próxima semana. Tá bom. Okay? Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Independentemente, de novo, a intimação também. Seguinte ao processo número 2 da pauta, é o RO 581/2015. 2. Relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, e revisão da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima, recorrentes, Edilson Batista Goulart, o espólio e outras. E também Eletrozema Limitada, recorridos os mesmos. O doutor André Schmidt de Brito está inscrito para sustentação oral
pela recorrente e reclamada Eletrozema. 2. Muito bem. Quem é o advogado está presente? Doutor André. Bom dia, doutor André. Bom dia. Doutora Lucilde, conclusão do voto, por gentileza. Bom, conheço dos recursos interpostos pelas partes e, no mérito, nego provimento ao da reclamada. E dou provimento parcial dos autores para deferir os benefícios da justiça gratuita ao espólio de Edilson Batista Goulart. Mantém valor da condenação. O senhor tem a palavra, doutor. Eminente desembargador-presidente, ilustre companheiro da outra turma, ilustre representante do Ministério Público, senhor secretário, colegas presentes. Na verdade, eu vou me ater a uma questão, que é a questão das horas extras do serviço externo, porque o reclamante, o serviço do reclamante era eminentemente externo, como motorista, e o argumento do juiz para até 2013, ele não tinha anotação de ponto. A partir de 2013, com a mudança da legislação, ele passou a ter aquela papeleta necessária pela nova legislação. O juiz entendeu que, como o preposto afirmou que a situação fática era a mesma, era possível o controle antes de 2013. Eu acredito que esse raciocínio de que você ter a papeleta, que foi obrigatória a partir da nova lei, esse controle, se você admitir dessa forma, todas as atividades são passíveis de controle, né? Porque qualquer empregado em serviço externo, ele pode ter uma anotação própria e anotar a sua jornada. Então, sobre esse aspecto, eu acho que esse raciocínio, nesse caso específico, ele é falho. Então, o que eu peço é que, nesse aspecto, seja considerado trabalho externo no período anterior a maio de 2013, inclusive porque existe previsão na norma coletiva. É aquele caso em que existe a previsão, abre aspas, aplica-se aos trabalhadores exercentes de atividades externas, dispositivo no artigo 62, isentos do controle de jornada. Para efeitos dessa causa, os trabalhadores exercentes de atividades externas são aqueles que estiverem no exercício de sua atividade num raio superior a 30 km do município sede ou da filial onde forem encontrados, e no caso era incontroverso. Então, por essas razões, a reclamada entende que deve se aplicar a exceção do artigo 62 antes de 2013. Mesmo no período após, o juiz desconsiderou a marcação de ponto pelo depoimento da testemunha Dione, que é uma testemunha que ele mesmo entendeu, ela foi contraditada porque tem ação no objeto idêntico, que ele mesmo entendeu num determinado momento que não foi idônea. Quando ela é perguntada sobre bate-carga, existia um pedido de acúmulo de bate-carga, e ele perguntou se ele fazia essa atividade, ele já respondeu que o reclamante fazia, já se antecipou a pergunta, e o juiz faz essa observação na sentença. Ao passo que a outra testemunha da reclamada afirmou que os controles eram fidedignos, horários de saída e entrada. Então, a reclamada, nesse aspecto da hora extra, ela gostaria de insistir, com todo respeito à proposição de voto da eminente relatora. Bom, eu mantenho o meu voto, senhora presidente. Tem uma prova documental aqui nos autos, consubstanciado nos documentos de folha 67, 68, 70, 73 e 76, que, por se apresentarem apócrifos, são imprestáveis como meio de prova, não servindo para comprovar os fatos alegados na inicial. E, segundo a alegação de que a prova testemunhal foi erroneamente examinada pelo juiz de primeiro grau, o próprio juiz, na sua sentença, ele registra que essa prova testemunhal se apresentou muito confusa e desconsiderou-a. E eu estou mantendo esse exame feito pelo juiz de primeiro grau, até para prestigiar o contato direto, a impressão viva do juiz com as testemunhas em audiência. Então, eu estou mantendo meu voto, estou negando provimento ao recurso. Há divergência? Não. Então, se decide unanimidade. Muito obrigado. Bom dia, excelência. Temos 2 processos, doutora Rosemary. Ok. Agora serão os 2 processos da doutora Rosemary, a quem eu transmito a presidência. 2 processos contra o Banco do Brasil, da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Rosemary de Oliveira Pires e revisão do excelentíssimo juiz convocado, doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. O primeiro é o 19 da pauta, RO 107/2015,
Recorrentes Banco do Brasil S.A. e Walter Antônio de Oliveira, recorridos os mesmos. Escrito para sustentação a doutora Isabel Alves da Silva, pelo reclamante e recorrente. Nesse e no processo seguinte também, doutor. Muito bem, eu vou falar o 19 primeiro. Bom dia, doutora. Bom dia, excelência. A minha proposta de votos, que eu vou lançar para balizar a sua sustentação oral, se for o caso, é nos seguintes termos. Conheço do recurso ambos os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego provimento ao apelo obreiro e dou parcial provimento ao recurso do reclamado para excluir da condenação os reflexos das parcelas deferidas sobre abono, assiduidade, licença-prêmio, mantido o valor da condenação por ainda compatível. A senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Excelências, respeitosamente, a reclamante gostaria que seja mantida a sentença no que tange aos reflexos dos anuênios em abono e licença-prêmio. Isso porque essas referidas verbas são apuradas com base no salário, corresponde a um dia de trabalho do reclamante. Então, o dia que ele poderia gozar de falta ou de se ausentar do trabalho sem desconto, quando ele não se ausenta, ele recebe o pagamento de um dia. O pagamento o valor é apurado com base no salário. E uma vez reconhecido que o anuênio faz parte do salário, né, tanto que consta na carteira que o reclamante receberá a título de salário X mais 1% de anuênio, entende o reclamante que devem ser mantidos os reflexos dos anuênios sobre abono e licença-prêmio. Sem mais, muito obrigada. Meu voto acusa aqui que o abono, assiduidade e licença-prêmio não constam com quitação, e daí porque não se fez deferimento nem das diferenças, e, portanto, não há o que deferir como reflexo, seria o acessório seguindo o principal. Foi o que vejo aqui no voto, realmente não recordo com detalhes esse processo, porque não vi maiores consequências. Qualquer questão, a senhora veja se cabe embargos ou se cabe mesmo um recurso, nos termos da lei. Qual que é o próximo? O seguinte é o 22. Ah, não, perdão, doutor, desculpa, deixa eu colher a votação. Doutor Alexandre? Estou de acordo. Doutora Lucilde? De acordo. Então, proclamada a unanimidade. Nós temos o voto da relatora. Próximo é da senhora também, né? Isso é o 22 da pauta, RO 1653, 2014. Recorrentes Banco do Brasil e Maurício Aurélio de Mello, recorridos os mesmos. Muito bem, doutora, de igual modo, vou à conclusão para balizar a sua sustentação e afasto nos seguintes termos: conheço dos recursos ordinários interpostos. No mérito, dou-lhes provimento parcial para declarar a incompetência do Justiça do Trabalho para processar e julgar pedidos de complementação de aposentadoria, afastando a aplicação da OJ-SDI 1394-ST, no que diz respeito aos reflexos em fundo de garantia, determinando que sejam apurados na forma da lei. Mantenho o valor da condenação porque é compatível. A senhora tem a palavra. Silêncio. Eu não vou me manifestar, não. Só se houver alguma divergência, a senhora autoriza? Eu estou seguindo a OJ. Doutor Alexandre. Acordo. Doutora Lucilde. Proclamada a unanimidade, nós temos o voto da relatora. Um bom dia, senhora. Obrigada, bom dia. Fica com Deus. Posso devolver a presidência? Devolvo a presidência à excelentíssima desembargadora, doutora Taísa Macena de Lima. Muito bem, agora passamos. Pauta física, já acabou a sustentação? Encerrado. Passamos a sustentação oral no PJE, iniciando na sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Nós temos o processo remanescente, foi adiado na sessão anterior, é o RO 10.550-93. É do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Poços de Caldas. Qual que é o número? É o Da pauta e... É 10.550. 10.550 é o 46. 10.550. Bom, a relatora já havia proferido o voto. Foi adiado, porque foi isso para mim e para a desembargadora Rose. Eu não lancei nenhuma divergência, porque examinando a questão, inclusive a lei, eu vi que a lei não trata só de avulsos, né? Ela também se refere a trabalhadores empregados. Então, eu acho que está caracterizado a categoria diferenciada. Eu estou acompanhando a relatora.
Desembargadora Rosemary. Também vi essa manifestação, não tenho realmente nada para fazer alteração, não. Concordei com a relatora. Tá, ok. Esse voto é 10.550? Esse aqui, ó. 10.550. Ele é fixo? Não, ele é PJE. Qual que é o número da O número pauta? dele está o 46. A última Nós página, estávamos 46. examinando as várias 46. funções se estavam Porque ou quando não ele muda dentro de parte, ele muda de nome, número. É. Então é esse aqui, esse aí, ó, Lucilde, que é, Não, mas eu quero ver porque eu não estou vendo ele aqui no PJE. é o primeiro na sustentação oral. Não, depois, 10.550. É? Achou? Então se decide unanimemente nos termos da relatora. É, que a gente vê Di, se muito tinha ou não obrigado. enquadramento. Uhum. Muito bem, vamos continuar na pauta da relatora. Processo número 23 da pauta é o ROPS 10.870. Escrito o Dr. Frederico Garcia Guimarães pela recorrida reclamada Ototói Café e Eventos. O recorrente reclamante é Raquel Miriam Tadeu Nascimento. Bom dia, doutor. Ei, bom dia. Bom, eu passo a palavra à relatora para a conclusão do voto. Não, mais engraçado, Ototói. Esse aqui é um ROPS, né? Conheço do recurso ordinário do reclamante, também das contra-razões da reclamada, no mérito, nego provimento ao recurso e mantém a sentença. Meu voto é no sentido de manter a sentença. Se não houver divergência, Excelência, vou acompanhar a relata. O senhor está pela Ototói? Sim, senhora. Ok. A divergência? Só um instante. Sim, ele está pelo recorrido e foi favorável. Eu não tenho divergência, concordo. Não havendo divergência, então proclamo o resultado unanimidade. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Seguinte ao 25 da pauta, RO 10.950-98. Dr. Vitor Rodrigues Moura está inscrito pelo recorrente reclamante Fernando dos Reis. Recorrido reclamado é Itaú Unibanco S.A. Bom dia, doutor Vitor. 25. Desembargadora Lucilde, por gentileza. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante, rejeita a preliminar arguída pelo reclamado e, no mérito, nego-lhe provimento. O senhor tem a palavra, doutor Vitor. Excelentíssima presidente, excelentíssima relatora, demais componentes dessa egrégia turma, bom dia. Primeiramente, queria destacar em relação ao paradigma Paulo César da Silva Vitor, que foi indeferida a equiparação salarial em primeira instância, ao fundamento de que haveria maior número de subordinados em relação ao paradigma. E aí eu destaco que é incontroverso nos autos a existência de subordinados tanto a reclamante como aos paradigmas. A defesa, as folhas 161, esclarece a situação. Ela traz expressamente, página 8 da defesa, cumpre esclarecer que os cargos gerente de plataforma, gerente geral comercial EMP e gerente de agência EMP são equivalentes, ou seja, representam a figura da autoridade máxima das plataformas comerciais e atendem clientes pessoa jurídica da reclamada. Esses cargos representam as mesmas funções, apenas a nomenclatura foi alterada ao longo dos anos. Aqui já é importante destacar porque tanto reclamante como paradigma tiveram a mesma nomenclatura de cargos, estavam enquadrados como gerente de plataforma, que não é o gerente geral da agência, mas é um segmento que está dentro da agência e que tem uma coordenação de gerentes de conta abaixo deles. E isso já ficou bem claro dentro da própria defesa. Então, a existência de subordinados para ambos é fato incontroverso. Agora, a prova de que há número superior ou não de subordinados em relação ao paradigma era ônus da empresa. E a única prova que existe é que o paradigma Paulo tinha 5 subordinados, mas a empresa não provou que o reclamante tinha menos ou mais subordinados. Esse ônus, de fato obstativo, impeditivo, modificativo de direito do autor, era ônus da empresa. Ao contrário, a testemunha ouvida, senhor Leandro, disse claramente: reclamante e paradigma desempenhavam as mesmas atividades laborativas, sem qualquer distinção. Então, entendo que a identidade funcional foi comprovada e não veio aos autos nenhuma prova dos fatos obstativos ou impeditivos modificativos aos direitos do autor. Destaca ainda que, na defesa, não houve alegação em relação ao reclamado de diferença de quantidade de subordinados,
A reclamada vai por outro norte. Ela alega primeiro que seria a diferença de empregadores antes do Itaú, porque o senhor Paulo teria sido incorporado ao Itaú porque ele era do Unibanco, já lá nos idos de 2009, e o reclamante era do Banco de Boston. Empregadores anteriores não alteram o direito à equiparação salarial. E o momento em que ambos transformam-se, que o reclamante, inclusive, é antes, o reclamante vira em 2007 gerente de plataforma, e os autos comprovam que o Paulo virou gerente de plataforma apenas em 2010, exercendo cargos distintos antes. A outra alegação da empresa justamente seria a experiência anterior. Mas nota-se que a própria defesa já distinguiu o gerente de plataforma, que é um segmento muito específico, que trabalha com empresas de médio e grande porte, da agência. A defesa fala expressamente que a estrutura entende plataforma espaço físico onde operam os colaboradores que atuam no atendimento de clientes pessoa jurídica. Em verdade, a estrutura da plataforma se distingue de uma agência bancária. Antes, o paradigma exercia as funções dentro da área comercial pessoa física, que é o chamado varejo da agência. A área pessoa jurídica é um segmento distinto, sendo que EMP2 e EMP1 é considerado como se fosse um personalité dentro das empresas, são as empresas de grande porte. Então, aqui são produtos específicos, tratamentos específicos, e eles nem têm um atendimento de bancada, eles são atendidos diretamente dentro da empresa. Eles vão até a empresa de grande porte desses clientes para poderem atendê-los. Então, não é um atendimento de varejo, de salão dentro da agência. Então, entendo que, seja pelos fundamentos da defesa, que foram todos aqui rebatidos, sejam pelos fundamentos que a sentença esboça, todos foram amplamente combatidos dentro da prova produzida, e é caso, sim, de deferimento da equiparação salarial. O último fundamento que eu pulei foi da localidade, que o reclamado chega a alegar que não seria a mesma localidade, que a agência que o Paradigma trabalhou, senhor Paulo, seria uma agência no Rio de Janeiro. Só que a própria testemunha confirmou que essa agência a qual ele faz menção é uma agência já em Uberlândia. Então, eles trabalharam juntos no ido de 2010 e 2011. É a agência Floriano Peixoto, é uma agência de Uberlândia. A testemunha comprovou que trabalhou com ele em Uberlândia, então nem a questão da localidade seria óbice para a equiparação salarial. E o autor separou, desmembrou, porque como ele trabalhou em diversas cidades, ele pediu uma equiparação em relação ao período de Uberlândia, que seria em relação ao senhor Paulo, que eu acabei de fazer menção, e uma equiparação no período em que ele se lotou na região de Campinas. Em relação ao período de Campinas, foi indeferida a equiparação em relação ao senhor José Passarella Neto, ao simples fundamento de que havia diferença de localidade. A diferença de cidade, de lotação, mas a localidade dentro do entendimento atual, inclusive do TST, é no sentido de mesma região geoeconômica, e as cidades faziam parte da mesma região. Há ainda um destaque em relação à estrutura do banco. O banco tem como superintendência única, mesmo gestor, tanto a região do senhor José Passarella Neto como a região do reclamante, e o próprio Paradigma falou que os clientes, como são clientes diferenciados, não se vinculam só à cidade em que eles estão lotados, eles se estendem nas cidades vizinhas. Então, tanto o reclamante atendia Campinas e região até a cidade do Paradigma, como o Paradigma tinha clientes em Campinas. Esses clientes não ficam presos à localidade da plataforma, eles estão vinculados ao banco, podem ser atendidos em qualquer agência. Isso foi o que está dito claramente pelo depoimento do próprio Paradigma, ouvido em sede de carta precatória. O último registro que eu queria fazer é em relação aos paradigmas Cássio e Roberto Carlos Feliciano, onde foi improcedente em relação ao Cássio. O fundamento na sentença seria tempo e localidade. Tempo na função e localidade. Em relação aos dois, há um equívoco na sentença, porque ela não analisou o perfil funcional do paradigma. O paradigma, perfil juntado pela defesa, página 769. Gerente de plataforma, abril de 2007, no mesmo ano que o reclamante transformou-se em gerente de plataforma. Os cargos anteriores por ele exercido eram no gerente de conta do varejo. O próprio documento de contrato de trabalho dele, juntado pela empresa, folha 775, demonstra gerente de contas. Fizemos até um destaque dele dentro do recurso para facilitar a visualização.
Ele não era gerente de plataforma no Boston, até porque nem existia esse cargo no Boston. Isso foi criado dentro do Itaú. Essa segmentação foi criada pelo Itaú, já na bandeira Itaú. Então, não tem a diferença de tempo na função, porque ambos foram para gerente de plataforma no mesmo ano, e nem de localidade, porque o senhor Cássio trabalhou em Campinas. Está no perfil funcional dele. Ele também trabalhou em Campinas, mesma cidade que o autor. Então, não há nem o fundamento da diferença de tempo, nem da localidade. E, por último, em relação ao Roberto, foi destacada a mesma coisa. Tempo na função. Então, o perfil funcional do senhor Roberto, folha 729, já afasta essa pretensão. Gerente agência MP1. Promoção, 1º de abril de 2007. Não é à toa que o ano se repete. A plataforma foi criada dentro do banco, a criação desse segmento dentro do Itaú foi criada em 2007. Antes, todos esses clientes, seja empresas de pequeno ou maior porte, eram atendidos dentro da empresa, dentro da agência, pelos chamados gerentes de conta PJ. Como o banco foi identificando um aumento desse segmento, resolveu criar uma área específica para ele. E aí criou um coordenador, que seria o gerente de plataforma. Então, reclamante e paradigmas foram promovidos em todos os casos nesse ano de criação, que é 2007, que foi uma função nova dentro do banco. A prova testemunhal foi robusta nesse sentido, todas as testemunhas confirmaram a identidade de função, tanto é que a sentença não afasta por esse fundamento, afasta pelos outros requisitos que eu citei. Então, por esses fundamentos, é que requer que, respeitosamente, a ilustre relatora, talvez, com esses apontamentos, reveja seu voto, caso não seja o entendimento, que os demais não acompanhem. É o que se requer. São vários paradigmas, né? Tem o Paulo, que foi o primeiro citado. Existe uma diferença fundamental que o juiz de primeiro grau considerou como diferença fundamental, e eu também considero, que uma testemunha de nome Leandro, que trabalhava com paradigma e que declarou que tinha contato com o reclamante pelo menos 2 vezes por mês, declarou que o paradigma tinha subordinados e declarou desconhecer se o reclamante tinha subordinados. Então, com relação a esse paradigma, Paulo, existe essa diferença fundamental aí, que a existência de paradigmas ela tinha que ser comprovada, ônus do reclamante, e que alteraria substancialmente a questão da produtividade, da perfeição técnica e até mesmo da identidade de funções entre esse paradigma e o reclamante. Com relação aos outros últimos, que o advogado falou da tribuna, realmente não ficou provada a identidade de função, por isso que foi indeferido a diferença salarial por equiparação, que eu estou mantendo, e tem os 2 outros mencionados antes, que eles, embora todos trabalhando no estado de São Paulo, um trabalhava em Campinas, outro trabalhava em Piracicaba. A cidade de Campinas é muito maior do que Piracicaba, né? A gente sabe disso. E um outro trabalhava em Jundiaí. Então, tem aí essa diferença de localidade, que também descaracteriza essa isonomia para justificar o pedido de equiparação salarial. E os pedidos foram examinados destacadamente com cada paradigma, também considerando os demais elementos dos autos, não tão somente as alegações postas pelo reclamante na petição inicial. Eu peço vênia ao advogado, senhora presidente, mantenha o meu voto. Há divergência? Não, eu segui o mesmo posicionamento da ilustre relatora com relação à análise da prova, não me pareceram comprovados pelos vários argumentos e provas ali apreciados. De acordo. Ok, então se decide unanimemente. Bom dia, doutor. Bom dia. O seguinte é o 38 da pauta. 38 é o RO 11.515-62. Recorrentes, Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Contagem, Betim e Região. E o Sindicato do Comércio de Contagem e Ibirité, recorridos os mesmos. Escrito para sustentação oral, o Dr. Guilherme Renato Gontijo Ouara, pelo Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias. Realmente, alguma coisa...
dia, doutor. Eu passo a palavra à relatora para a conclusão do voto. Eu conheço dos recursos e no mérito nego lhes provimento. O senhor tem a palavra, doutor. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos os desembargadores presentes, na pessoa da presidente. Gostaria também de estender o meu cumprimento à relatora e todos advogados, representantes do Ministério Público, serventuários da Justiça. Em primeiro lugar, eu preciso fazer um breve resumo dos fatos. A Portaria 3204 de 88 do Ministério do Trabalho criou a categoria profissional diferenciada dos movimentadores de mercadorias em geral. Posteriormente, a Lei 12.023 de 2009 veio dispor acerca das atividades da movimentação de mercadorias em geral. O Sintramov-CT ingressou com ação judicial processo número 2041 de 2010, onde a quinta turma deste TRT determinou em decisão judicial transitada em julgado, que foi até o TST, em decisão que foi mantida pelo TST, que a representatividade dos movimentadores de mercadorias em geral, sejam eles avulsos ou empregados, é exclusiva do Sintramov-CT. O Sintramov-CT, sendo o legítimo representante dos movimentadores de mercadorias, tentou por vários anos negociar coletivamente junto ao Sindicontagem, que é o sindicato patronal, no intuito de se estabelecer uma convenção coletiva entre as partes, na defesa dos direitos dos representados do Sintramov. Por seu lado, o Sindicontagem sempre utilizou de um comportamento de má-fé na negativa de negociar coletivamente. Ele sempre desrespeitou a boa-fé contratual, o princípio da transparência, bem como os artigos 616 da CLT, o artigo 7º, o artigo 8º, o artigo 114, parágrafos 1º e 2º da Constituição, bem como o artigo 170 da mesma Constituição. Bem, a conduta ilícita do Sindicontagem, ela se mostra um abuso de direito deste sindicato em obstar qualquer início de tratativa, e o Sintramov tentou, por meio de ligações, por meio de e-mail, de tratativas diretas, bem como levou a questão ao Ministério do Trabalho, tentou, mediante uma mediação, bem como junto ao Ministério Público do Trabalho, e, por sua vez, o Sindicontagem nem compareceu a essas mediações. Tudo no sentido de obstar qualquer tratativa entre os sindicatos. No próprio processo, o mesmo abuso de direito do Sindicontagem, ele é manifesto, uma vez que a audiência inicial foi suspensa por 120 dias para que os sindicatos pudessem negociar, e mesmo assim o Sindicontagem não negociou junto ao Sintramov-CT, impedindo qualquer proteção dos direitos dos representados pelo Sintramov-CT. O abuso do Sindicontagem é tamanho que ele fez incluir na convenção coletiva, junto ao Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Contagem, uma cláusula que diz respeito acerca de uma função típica da movimentação de mercadorias, qual seja, os auxiliares de armazém. E eles tratam na própria convenção entre o Sindicato do Comércio de Contagem e o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio acerca de atividades típicas da movimentação de mercadorias. Bem, esses ilícitos cometidos pelo sindicato recorrido de impedir essa negociação coletiva vem causando danos materiais e morais coletivos ao direito dos representados pelo sindicato recorrente, bem como tem impedido acesso a direitos básicos dos trabalhadores representados pelo recorrente, em violação a alguns princípios fundamentais da República, previstos no artigo 1º da Constituição, qual seja a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa,
bem como no artigo 6º, o artigo 7º, o artigo 8º, que prevê a representação sindical, e ainda no mesmo artigo 8º, inciso 6, prevê que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Da mesma forma, isso está previsto na Convenção 98 da OIT e suas recomendações 94 e 163. Por fim, o Código Civil, no artigo 186 e no artigo 187, que trata do ato ilícito e do abuso de direito, da mesma forma restou violado, bem como o artigo 422 do próprio Código Civil, no que diz respeito ao ato ilícito e à boa-fé contratual. Bem, no que diz respeito à decisão guerreada, logo após a inicial e antes mesmo da AIJ, houve a extinção do processo, sem que se fosse tratado do mérito. Nem chegou até a instrução do processo. Antes mesmo de a intimação que tinha sido requerido do Ministério Público do Trabalho, foi feita a extinção do processo sem julgamento do mérito, sob a alegação de ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC, sob os seguintes argumentos. O autor ajuizou a presente ação civil pública, objetivando a condenação do sindicato réu à obrigação de fazer, consubstanciada na celebração de convenção coletiva de trabalho e declaração de abusividade do ato do réu em não conceder o comum acordo para ajuizamento de dissídio coletivo. Pleiteia ainda obrigações de fazer secundárias, pedidos EAO, conexos à obrigação principal, além de indenização por danos morais coletivos decorrentes. A presente ação não é o meio processual adequado para satisfazer as pretensões do sindicato autor, que nos termos do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, somente podem se dar por meio de dissídio coletivo. Ora, como que vamos entrar com um dissídio coletivo, sendo que para o exercício do mesmo é necessário o comum acordo, e o comum acordo o próprio sindicato recorrido não nos concede para que a gente possa ajuizar o dissídio coletivo. Ou seja, esse mesmo julgado que diz que a ação coletiva, a ação civil pública, ela se presta a uma obrigação de fazer, o próprio julgado diz que são pedidos também a declaração de abusividade do réu em não conceder o comum acordo para o juizamento de dissídios coletivos, além de outras obrigações de fazer secundárias. E ainda a condenação por danos morais coletivos decorrentes. Assim seja, este julgado tratou da mesma forma todos os pedidos, como se todos devessem ser objeto de dissídio coletivo. Ocorre que a ação civil pública ela não tem o mesmo objeto do dissídio coletivo. A ação civil pública, sim, ela se presta à aplicação do direito existente, diferentemente do dissídio coletivo. O dissídio coletivo ele vai criar a norma. A ação civil pública não, ela vai aplicar a norma pré-existente. Então, o cabimento da ação civil pública, ora proposta, ela tem amparo no artigo 1º da Lei 7347, bem como no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 81, caput, parágrafo e o parágrafo 1º, inciso 2, combinado com o artigo 82, 4 e 83, bem como encontra amparo na jurisprudência do STJ, que diz: assim é cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do sindicato recorrente para propor a ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa, com o processamento da demanda na forma da ação civil pública. Incide plenamente o artigo 18 da Lei 7347 de 85. Eu fui procurar, dentre os julgados da eminente desembargadora Lucilde, um julgado no mesmo sentido. E eu encontrei no processo
313 de 2014, dizendo o seguinte: a atual jurisprudência do excelso STF e do colento TST consolidou o entendimento de que o artigo 8º, inciso 3 da CR, por si só, confere legitimidade extraordinária aos sindicatos, sendo a referida legitimação ampla e irrestrita. Ou seja, confere às entidades sindicais legitimidade Seu tempo para... já acabou, o senhor pode concluir? Tá certo. Então, a decisão, eu vou concluir em 1 minuto. A decisão viola o princípio, a garantia constitucional do acesso da justiça, bem como a primazia da solução de mérito, uma vez que a decisão não entra no mérito, e a decisão de mérito justa e efetiva, previsto no artigo 4º e 6º do Código Civil. Além do mais... Doutor, o seu tempo acabou. É assim que eu peço, então, a revisão da decisão. Ok. Obrigado. Bom, senhora presidente, lá na sessão de dissídios coletivos, nós temos extinto processos de ações coletivas, de ações coletivas, de dissídios coletivos, justamente em face da não ocorrência do acordo mútuo, porque ambas as partes não concordam com a proposição do dissídio coletivo. E, embora hajam algumas divergências lá a respeito da jurisprudência que se formou na nossa sessão de dissídio coletivo, o TST tem se mantido nessa linha também, de não aceitar dissídio coletivo que não seja originário de comum acordo. Esse é o entendimento prevalecente em toda a jurisprudência, inclusive, principalmente no TST. E essa matéria é constitucional. Justamente é isso que diz a Constituição, que a ausência do comum acordo obsta o conhecimento do dissídio coletivo. E a corrente jurisprudencial que entende diferente, ela diz que esse artigo da Constituição ele vai esbarrar no princípio do acesso à justiça, que é também um princípio constitucional, mas não é o que tem prevalecido. Então, o que vemos nesse processo aqui presente é que o sindicato pretende, através de uma ação civil pública proposta pelo sindicato, o reconhecimento de uma admissibilidade de ação de dissídio coletivo em face de uma parte ser reticente em relação ao acordo, a aceitar que o dissídio coletivo seja proposto. E nessa esteira aí, dessa mesma ação coletiva, de ação civil pública proposta pelo sindicato, ele vai também pedindo outras coisas que seriam objeto de uma ação de dissídio coletivo. Então, nos termos do artigo 678, inciso 1 da CLT, isso não compete aos juízes da primeira instância. Não competiria ao juiz da primeira instância decidir coisas, primeiro, mandar a sessão de dissídio coletivo e mandar o TST aceitar um dissídio coletivo que não fosse originário de um acordo mútuo, porque isso é constitucional e isso é a jurisprudência predominante. E, muito menos, criar normas de natureza coletiva, como essas que pretende o recorrente nessa ação civil pública que ele propõe, porque isso também seria objeto único e exclusivamente de uma ação de dissídio coletivo e não de uma ação civil pública proposta pelo sindicato. Então, data vênia, esse não será o meio que o sindicato vai conseguir propor dissídios coletivos sem anuência da outra parte. E muito menos obter, criar normas de natureza coletiva que são necessariamente originárias de uma ação de dissídio coletivo. Então, eu estou mantendo a decisão do juiz de primeiro grau no sentido de dizer que não há interesse processual, nesse caso, extinguir
o processo sem mesmo adentrar o mérito. Não caberia mesmo adentrar ao mérito dessa ação civil pública aqui. Agora, se cabe a ação civil pública pelo sindicato em outras questões, isso aí foi citada uma decisão minha que certamente não foi esse caso específico aqui, porque nesse caso específico aqui, data vênia, não vai caber mesmo. Então, eu mantenho o meu voto. Doutora Rosemary, acompanha a relatora? Eu acompanho, mas a senhora me permite? Eu sei que nós já alongamos bastante, mas a sustentação também foi percussiente, exatamente porque essa é uma situação dramática para o seu sindicato. Eu quero que o senhor saiba que eu vou concordar com o voto da doutora, mas eu quero fazer umas ponderações para a vossa senhoria, para quem sabe o senhor tentar conduzir isso de uma forma até política e científica. Eu acho que esse é um típico caso de denúncia mesmo, de ser feita, porque eu sou mesmo falo, estou vendo sua petição inicial, é muito bem feita, fazendo a citação, inclusive, da Convenção 98, da OIT, que faz referência à importância do estímulo à negociação e que parece que fica absolutamente frustrado. No seu caso, seu drama é maior, do seu sindicato é maior, porque é uma categoria diferenciada, então que tem muito menos chance de fazer uma mobilização para o caminho da greve. Muitas das empresas, tem muito tempo que eu não atuo em dissídio coletivo, mas já atuei como substituta, muitas das empresas, aliás, os sindicatos de empregados, argumentam que eles ficam num limbo de não exatamente interesse de agir, como colocado lá no aspecto do não conhecimento e, no caso, aí, da extinção sem resolução de mérito, mas em razão mesmo de uma impossibilidade jurídica. Há um limbo jurídico de como é que um sindicato que não consegue a negociação e indo para o dissídio coletivo, para a justiça, também não consegue o encaminhamento do dissídio coletivo porque não tem a anuência da outra parte, para onde que ele recorre com relação a uma pretensa ou uma pretensão que ele tenha a ser deduzida. Realmente, ele não tem nem ação civil pública, como o senhor tentou, e nem dissídio coletivo. Quer dizer, porque se o senhor for para dissídio coletivo, já que nós não recebemos aqui, lá no dissídio coletivo o senhor não vai conseguir, porque não tem. Então, o senhor não tem para onde encaminhar. E o senhor tem uma questão constitucional, porque toda pretensão tem que ser apreciada pelo judiciário, e o judiciário me parece que fecha as portas e diz, faça greve. E o senhor não consegue fazer greve com a meia dúzia de gato pingado que o senhor tem na empresa. Exatamente. Eu entendi perfeitamente seu drama. Sugiro que o senhor tente, inclusive, já que nós avançamos juridicamente no reconhecimento dessa categoria, né, dos movimentadores de carga, que o senhor busque até, quem sabe, um projeto de lei com relação a isso. Particularmente, eu nunca concordei. Fui a primeira juíza que fez o dissídio coletivo quando veio essa modificação da Emenda Constitucional 45, em 2004, porque a gente não tinha um parâmetro. Quer dizer, nós estávamos inaugurando uma jurisdição voluntária em que, para uma parte, então, tem que pedir a concordância da outra. Todos os sindicatos reclamam dessa situação. Volto a dizer, a sua situação é mais dramática pelo número de representantes que o senhor tem. Tentei ver se conseguia salvar a sua ação civil pública, quem sabe resguardando os pedidos que eram mais patentemente vinculados a direitos violados, como no caso eu pedi a retificação de registro de carteira e tal, e não apenas o reconhecimento ou uma imposição que não realmente nos caberia fazer, de obrigação de fazer acordo, porque ninguém tem obrigação de fazer acordo. Mas não é possível que o senhor se encontre com ambas as portas fechadas. O meu problema, me parece, é que na forma como os senhores conduzem, então lá na letra M, letra N, obrigação de fazer, anotação de carteira e tal, não esteja muito clara aonde a violação específica. Sugiro que o senhor tente localizar com seus colegas aonde, em relação a quais cargos. Assim, aos cargos. Olha, manda aí as empresas associadas anotar a carteira no item 6 para o cargo compatível com a nossa categoria. Que usem o CBO, Código Brasileiro de Ocupações. Mas em quais cargos? A que o senhor está se referindo? Quer dizer, eu não tenho uma pretensão específica, eu não tenho uma lesão clara para que eu pudesse apresentar. Como está extinto sem julgamento, sem resolução de mérito, o senhor pode propor novamente, imagino, fazendo uma identificação mais clara de quais os trabalhadores o senhor identifica a lesão direta ao direito violado. Aí sim, o senhor não terá problemas
de condição de ação para propor essa ação civil pública. Então, eu vou manter esse posicionamento da doutora, que é compatível com o que nós temos de jurisprudência, sabendo perfeitamente da sua situação de impossibilidade de fazer greve e de o judiciário, nesse aspecto, até me parece com uma dificuldade constitucional, recusar a apreciação dos pedidos na primeira instância e na segunda, não te dando um instrumental processual para a sua reivindicação ser pelo menos apreciada, porque a extinção sem resolução não se entregou, portanto, à jurisdição definitiva, e sugerindo isso, que o senhor tente ver politicamente se consegue uma norma que trate esse instrumental processual e até transformando esse tema num tema de artigo doutrinário, científico, que possa realmente nos chamar a atenção para essa situação dramática que tem certeza que seu sindicato se encontra. Então, faço essas referências com muito respeito à sua sustentação, que foi brilhante, que é difícil de ser feita, e da situação dramática que eu imagino que seu sindicato se encontra nesse momento. Quem sabe o Ministério Público também, ou o Ministério do Trabalho, possam atuar no sentido de verificar se há uma conduta antissindical, ou se esse não seria o caso, que medidas que podem ser tomadas preventivamente ou punitivamente, um termo de ajuste de conduta, para que não haja uma inércia total das empresas com relação ao seu pleito, sua reivindicação, me parece adequada para a aplicação da norma, já que os senhores têm direito subjetivo em relação a ela. É nesse sentido. A doutora. senhora me permite fazer um comentário, por favor? Doutor, a sustentação já acabou. Se não for questão de fato, aí vou ter que proclamar o resultado. Tá. Então, fica proclamado o resultado nos termos da relatora. Eu já entendi. Não precisa falar, não, já entendi. Muito bem, pode proclamar. Eu agradeço. Eu entendi. Nos processos seguintes, a doutora Juliana Loyola Guimarães está inscrita para sustentação pela recorrente reclamante. O primeiro deles é o 10 da pauta. 10 é o RO 10.373-51, recorrente Patrícia Gandra Costa, recorrido Banco Bradesco S.A. Doutora Juliana. Só acompanhar o resultado. Doutora Lucilde, então, desembargadora Lucilde. Só um minutinho. Mas é o 10 da pauta. Não vai fazer greve, não é? Ele nem sabe direito quem é que não... Quais são as empresas? Na conclusão, eu conheço do recurso interposto pela reclamante e no mérito nego-lhe provimento. Há divergência? Mas não nos pedidos. Há divergência? Não há. Você Então, entendeu? o resultado eu tenho que fazer no pedido. Mais algum? 13 da pauta, RO 10.454-12. Sindicatos empregados em estabelecimentos bancários de Ponte Nova e Região versus Caixa Econômica Federal. Advogado presente? A doutora Juliana também, só o resultado. Só o resultado. Desembargadora Lucilde, por gentileza. Divergência minha, não abri, fechei. Conheço dos recursos, rejeita preliminar e no mérito nego desprovimento. Há divergência? Não. Passamos à relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Taísa Maria Macena de Lima. O 7 da pauta também é a inscrição da doutora Juliana. O 7 é o RO 10.717-60. Eduardo Antônio Funchal Sintra versus Caixa Econômica Federal. 7. Eduardo Funchal, tá. Aqui minha sala. Muito bem. O voto número 7 da minha relatoria, leitura da conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário apresentado pela reclamada no mérito do provimento para acolher a preliminar e declarar a incompetência material dessa justiça especializada para processar e julgar pedidos de reflexos de diferenças salariais sobre contribuições vertidas à FUNCEF, bem como para absolver a ré da condenação proferida. Em razão do resultado do julgamento, fica prejudicada a apreciação do apelo apresentado pelo reclamante. Em virtude dos ônus sucumbentes, sendo o reclamante beneficiário com a justiça gratuita, fica desobrigado do recolhimento das custas de R$1.000, calculadas sob o valor atribuído à causa de R$50.000. Há divergência? Excelência, como eu sou sua revisora,
Já tinha divergência. Me antecipando ao doutor Alexandre, só conhecer a divergência do doutor Alexandre, eu acabei encampando a divergência dele, com todo respeito, Vossa Excelência, porque nós realmente, em alguns momentos, nós deferimos, né? Eu já colhi, o voto já foi... Oh, meu Deus, então nós estamos aqui falando da divergência, porque realmente, nessa hipótese aqui, o sindicato... O voto já está adaptado. Então tá bom, então tá certo. Então tá ok. Nós estávamos comentando sobre essa situação. Então posso proclamar o resultado? Sim. Unanimemente, os termos de voto da relatora. Nós estamos tão vinculados. Sustentação oral à distância. Governador Valadares. Doutor Arilson. Bom dia. Bom dia. O senhor nos escuta bem, doutor? Escuto, sim. Pois não, passar o pregão. Processo número 23 da pauta, o RO 11.334-60. O doutor Arilson Fernandes Ribeiro de Souza está inscrito para sustentação pelo recorrente reclamante Romildo Pereira Soares. Os recorridos reclamados Elge Companhia Limitada e Semig Distribuição S.A. Bom dia, doutor. Eu vou antecipar a conclusão do meu voto, depois o senhor pode sustentar. Eu estou conhecendo o recurso reclamante, negando-lhe provimento. O senhor tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente, eminentes julgadores dessa egrégia turma, demais presentes, bom dia. O recurso versa sobre 2 pontos específicos. O primeiro deles é sobre doença ocupacional e o segundo, indenização substitutiva de estabilidade provisória. No caso em exame, o recorrente laborou na função de auxiliar de serviços gerais, serviço exclusivamente braçal e com sobrecarga mecânica sobre a coluna lombar e a coluna cervical. Quando da admissão, ele não apresentava nenhum problema de saúde, tampouco limitações. Em 2014, 3 anos após a contratação, ele começou a sentir algumas dores na coluna, exatamente na coluna cervical e na lombar, sendo diagnosticado com algumas patologias correspondentes a essas dores na coluna. No final de 2014, ele foi periciado pelo INSS, onde aquele órgão previdenciário constatou um nexo profissional entre as patologias e a função por ele exercida, concedendo ali o benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário. Benefício esse que começou a vigorar em 27/11/2014 e foi até o dia 12 de fevereiro de 2015. Quando foi em janeiro de 2017, o recorrente foi periciado pela perita judicial e a vistora considerou que as patologias diagnosticadas elas possuíam natureza degenerativa, o que foi acolhido pela douta magistrada de primeira instância e afastados os pedidos de indenização correspondentes. Acontece que as patologias reconhecidas pela perita judicial são as mesmas patologias reconhecidas pelo INSS quando fez o nexo profissional entre aquelas doenças e atividade por ele exercida. Vale ressaltar que a decisão do INSS, a empregadora recorrida não impugnou, não apresentou qualquer contestação quanto ao nexo reconhecido naquele ato. Diante desses fatos, Excelência, na nossa concepção resta evidenciado que o recorrente é portador de doença degenerativa, de causalidade pura ou, caso Vossas Excelências assim não entenda, de nexo concausal, mas não de maneira exclusiva, exclusivamente degenerativa, como foi reconhecido pela magistrada sentenciante data máxima vênia, o que se requer provimento e reforma. O segundo e último ponto é no tocante à estabilidade provisória, conforme dito outrora, o recorrente gozou de benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário. Após 8 meses da cessação do benefício, ele foi dispensado sem justa causa pela recorrida. Senhora presidente, nós entendemos que o direito do recorrente à indenização substitutiva da estabilidade provisória, ele está arrimado no artigo 118 da Lei 8.213 de 91 e no inciso 2º
da súmula 378 do Colém do Tribunal Superior do Trabalho. Em resumo, verifica-se que está comprovado que o recorrente ficou afastado do trabalho por período superior a 15 dias, precisamente de 27/11/2014 a 12 de fevereiro de 2015 e, concomitantemente, ele percebeu o benefício previdenciário de auxílio doença acidentário. Sendo assim, requer também provimento ao recurso com reforma da sentença neste particular. Muito obrigado. Bom, aqui é uma dessas questões tortuosas em que o INSS concede o benefício sob o Código 91, o reclamante vem a juízo pedir estabilidade provisória e responsabilidade civil do empregador em razão de uma doença ocupacional, mas o laudo produzido no processo detecta a existência de doença degenerativa como causa dos problemas de saúde do reclamante. Então, eu tenho soluções divergentes para laudos divergentes. Bom, a concessão do benefício sob o Código 21, auxílio ocidentário, ela ocorre por aplicação do nexo técnico-epidemiológico que tem lugar quando há grande ocorrência de determinada doença em um segmento produtivo. O seu objetivo é buscar uma associação entre o Código de Classificação Internacional de Doenças e o da Classificação Nacional da Atividade Econômica. Então, é baseado mais ou menos numa presunção de que seria o trabalho a causa do problema de saúde do reclamante, em razão da repetição. Já o laudo produzido no processo, ele visa a condição específica daquele trabalhador. E, verificando a condição específica daquele trabalhador, viu-se que, nesse caso em especial, a doença não está relacionada ao trabalho, mas a uma condição degenerativa. Nós temos até jurisprudência do TST no sentido de que não há vinculação desse laudo do INSS quando há uma perícia no reclamante produzida nos autos em sentido contrário. E é nesse sentido que decidiu a juíza do primeiro grau e eu estou acompanhando essa decisão, confirmando a decisão no sentido de que não havia nexo de causalidade entre o trabalho e o quadro de saúde do reclamante e, consequentemente, não há responsabilidade civil do empregador, nem direito à estabilidade prevista na lei previdenciária. Muito bem. Há divergência? Não. Então, se decide a unanimidade. Bom dia, doutor. Muito bom dia, obrigado. Qual a próxima? O seguinte é o 17 da pauta. O 17 da pauta é o RO 11.175-02, escrito para sustentação o doutor Bruno Martins Miranda de Assis, pela recorrente reclamada construtora líder. Outro recorrente é o reclamante Genésio Ângelo Batista, recorridos os mesmos. 17 da pauta. Pode. 11. Bom dia, doutor Bruno. Eu vou fazer a leitura da conclusão, depois eu lhe concedo a palavra. Conheço o recurso ordinário apresentado pela reclamada no mérito do parcial provimento para excluir da condenação o pagamento adicional por acúmulo de função. Rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso apresentado pelo reclamante, arguída pela reclamada, em contrarrazões. Dele conheço e nego o provimento. Reduz o valor da condenação para R$10.000, com custo de R$200 pela reclamada, o que autoriza a requerer por seus meios próprios, junto à Secretaria de Coordenação Financeira deste Tribunal, a devolução das que foram recolhidas em excesso. O senhor tem a palavra. Presidente, se possível, reserva o direito de sustentar em eventual divergência. Não, doutor, o senhor, se eu for recolher o voto, o senhor não pode mais sustentar. Então, tudo bem. Tá ok? O senhor quer sustentar em relação a quê? Não, na realidade é só se houver divergência quanto à exclusão do acúmulo ou provimento ao RO dele, senão não tem interesse, que eu estou pela líder. Aí eu não teria interesse em sustentar. Eu não tenho interesse em sustentar. Então, não, se não houver divergência. Sim. Hein? Se não houver divergência. Tá bom.
Hein? Acabou, dá bom dia. Se não houver divergência quanto ao voto da ilustre relatora, eu não tenho interesse. Não há divergência, então posso proclamar o Bom dia resultado. para ele, desejar que fique com Deus. Então fica declarado nos termos do voto da relatora. Bom dia. Outra vez, Não, 10 da pauta. O 10 é o RO 10.894.36. Dr. Vitor Braga Júnior está inscrito para sustentação oral pela Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba. Ele carrega descansando, ele descansa carregando pedra. Sobre a reforma trabalhista. Que é? Bom dia, doutor. Nós estávamos rindo porque o senhor não descansa, o senhor carrega a pedra, porque onde eu fico esperando fica ali o livrinho sobre a reforma trabalhista, né? Não estou fazendo propaganda. É do Homero, né? Gostei. Do Mauro Schiavi. Do Mauro Schiavi. Esse é de processo. É processo. Tá. Eu vou ler a conclusão do voto, depois passo a palavra. Que ele já tem. O senhor está pela... FUNEP. Então, eu conheço o recurso interposto pela primeira reclamada, que é a Fundação de Ensino Superior de Pesquisa de Uberaba, dou-lhe provimento parcial para excluir o pagamento de 1 hora diária por dia trabalhado na semana, quando o labor no período ocorria em jornada de 12 por 36, mantendo-se a condenação quanto aos demais dias trabalhados nesse sistema. Excluo só 1 hora extra diária. E aí, a fim de excluir a indenização por danos morais. Conheço o recurso da segunda reclamada, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no mérito do provimento parcial, para determinar, caso venha a ser executada, que seja observado o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494 de 1997. Conheço do recurso adesivo do reclamante, rejeito a preliminar de nulidade processual e nego-lhe provimento. Inverto os ônus da perícia médica realizada, ficando os honorários periciais respectivos a cargo do reclamante, isenta, devendo ser paga na forma da Resolução 66.202. Reduz o valor da condenação para R$ 15.000, com custas processuais de 300, podendo a primeira reclamada requerer por seus meios próprios a devolução das custas pagas a mais. O senhor tem a palavra. Bom dia, senhora desembargador-presidente, demais desembargadores que acompanham essa egrégia turma, ilustre membro do parquê, serventuários, colegas aqui presentes. Excelência, eu peço perdão, mas picou pelos alto-falantes, a senhora excluiu o dano moral. Eu excluí o dano moral. Ótimo. Aí ficou só a hora extra. Vou ser muito breve quanto à questão da hora extra no período que não foi retirado. Consta a hora extra intervalar. Gostaria só de dar validade, que fosse dado validade às folhas de pontos apresentadas, uma vez que a própria autora, ela, em depoimento pessoal dela, confirma que as folhas de ponto, que as escalas apontam todos os trabalhadores que estiveram ali presentes. E o depoimento da primeira testemunha, que foi tido como relevante, que foi da onde a juíza fundamentou a decisão dela, não deve prevalecer nesse sentido, por quê? Uma vez que as escalas apontavam quem trabalhava naquele horário, se a gente fizer uma análise das escalas, a gente vai ver que a depoente, testemunha da autora, não trabalhou junto com ela. Um exemplo disso, basta pegar o ID 98B7257, que ela não está no mesmo turno, ou pegar o ID 2715A4, que vê-se que ela trabalhou no período da noite apenas nos meses 4, 5 e 6 de 2013, ou seja, período distinto da reclamante. Ou seja, não tem como ter amparo e fundamento o depoimento da testemunha. São apenas minhas considerações, pedindo que seja extirpada toda a hora extra deferida. Bom, aqui, doutor, o problema é a prova testemunhal diz que os técnicos de enfermagem usufruíam intervalo entre a jornada ao mesmo tempo. Sim. Mas os intervalos ficavam em 20 minutos, não gozando de outro intervalo. E não havia o gozo total do intervalo. O provimento que eu dei não foi por causa da prova oral,
mas porque houve uma limitação do pedido e acaba que o que foi deferido além daquilo que foi pedido, eu ajustei a condenação ao pedido inicial. Mas a prova é no sentido de que esses registros, pelo menos em relação ao intervalo, não eram fiáveis. Então, eu mantenho uma hora extra, mas apenas adaptando aquilo que foi requerido na inicial. Só uma questão de fato, a senhora me perdoa porque eu não fui atento a essa questão. Era viável, aos meus olhos, a senhora me perdoa, fazer o intervalo todos juntos, uma vez que o refeitório... Doutor, mas a sua análise e a minha é diferente. Perdão, Excelência. A divergência? Com todo respeito ao doutor, também sigo Vossa Excelência. Ok, então fica declarado o resultado nos termos da relatora. Obrigado, bom dia. Mais algum? Não, passamos à sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Rosemary de Oliveira Pires. Processo remanescente, 11 da pauta, é o RO 10.874-27, recorrente Constantino Dias Neto e recorrido Caixa Econômica Federal. Doutor Miguel Moraes fez sustentação na sessão anterior. Então, eu passo a presidência para a desembargadora Rosemary, já que eu não participarei dos processos da salinha dela. Muito bem. Bom dia, doutor. Bom dia. Desculpa essa demora. Realmente, o PJE tem que ter um aprimoramento, porque não é possível que o senhor, tendo preferência, vindo de um processo adiado, tem que esperar até chegar à minha sala, né? Mas, enfim, nós vamos ver como é que nós vamos resolver essa questão. A gente tenta ser mais rápido, mantendo a mesma sala até o final, e acaba que os senhores têm que ficar aí aguardando um prazo que não condiz com a sua preferência. Paciência, já chegamos, enfim. Eu vou colher o voto do doutor Alexandre, porque ele pediu vista, depois que o senhor se manifestou, e eu também. Vamos ver como que ele vai se posicionar. Doutor Alexandre, com a palavra. Presidente, no primeiro momento, a sustentação levou a crer que, de fato, a compensação dos valores pagos ao reclamante no curso do contrato, com o que foi deferido, geraria um saldo devedor a favor dele. Só que o que eu fui verificar no processo, a condenação, inclusive transcrevi aqui nas minhas observações, ela não foi só da integração do porte e do CTVA. A sentença fala exatamente os seguintes termos. Julgo procedente o pedido de manutenção do patamar salarial médio pago nos últimos 5 anos anteriores à sua dispensa do cargo de superintendente regional, item 3.6 do RH 151, integrando no cálculo do adicional de incorporação, além dos valores quitados a título de função gratificada efetiva, aqueles quitados sob as rubricas porte, unidade, função gratificada efetiva e ICTVA. Ou seja, tem sim que haver a compensação da incorporação, porque senão ele vai receber em duplicidade. Porque a decisão está mandando pagar, além daquele que já foi incorporado, o porte e o CTVA. Então, se nós não fizermos a compensação, aí sim vai estar gerando um crédito indevido a favor do reclamante. Então, eu entendo que o voto da desembargadora está perfeito, deve sim ser feita a compensação do que já foi pago a título de incorporação e acompanho integralmente. Eu me lembro que na sustentação o doutor falou assim, o juiz, não, vai dar com a mão e tira com duas. Não, deu com duas. E tem que tirar com uma, porque se der com uma e tirar, se der com duas e não tirar nenhuma, o senhor está recebendo com as duas mãos. É só por conta, na fase de cálculo, como a gente já está habituado, a forma como a Caixa apura, sabe, é que tem essa... Mas então o senhor cuida disso lá. Mas o senhor cuide disso lá. Sentença, eu li para o senhor a sentença de primeiro grau, a conclusão da sentença. O senhor cuide disso lá, que pode ter erro na formulação do cálculo, mas nós não podemos negar que, ao permitir a incorporação de mais uma verba, não faça a compensação das duas que o senhor recebeu, senão o senhor realmente está recebendo duplicidade, não tem cabimento. O doutor percebeu isso, né, porque realmente a sua sustentação levava a esse tipo de dúvida, mas não há dúvida nenhuma, a primeira instância e meu voto bem demonstra essa questão. Doutora Lucilde, seu voto, por favor. De acordo. Então, fica unânime no segundo voto da relatora. Um bom dia para o senhor. Desculpe mais uma vez aí a sua espera. Devolva a presidência, continua, né? Está na minha sala, fica a presidência. Qual? Os dois processos seguintes,
A doutora Gilmara da Silva Dias de Oliveira está inscrita para sustentação. O primeiro deles é o número 1 da pauta. RO 10.005-69. Recorrentes Emílio Júnior Ribeiro e Petrobras. Recorridos Produman Engenharia, Petrobras e Emílio Júnior Ribeiro. Dizendo que não é. Mas dizendo que não é. O número 1 da pauta é o RO 10.005-69. Não. Bom dia, doutora. Bom dia, excelência. Se for o caso, a gente faz a sala de fundamento. Só um instantinho, entendeu? Tô ficando velho. Quer dizer, todo mundo tá. Não, eu acho que não. Né? Deixa que ela vai falar, mas eu não posso usar, não, porque eu não estou aceitando esse fundamento. Doutora, como nós estamos discutindo aqui o voto ainda, bom, eu conheço o recurso, minha proposta é a seguinte: conheço o recurso ordinário interposto e no mérito do provimento parcial para deferir ao reclamante reflexo diferenças salariais em ATS e vantagem pessoal, mantido o valor da condenação porque é compatível. Em atendimento ao artigo 832, para TC da CLT, declara as parcelas, ora deferidas, ostentam natureza salarial. Nós estamos falando do mesmo processo? Não, nós estamos falando isso, não? 233. Não, certo? Constantino, Caixa Econômica? Pois é, desculpa, eu estou vendo que ele não combina. Qual que é o número? É o número 1 da pauta, 10.005-69. Emílio Júnior Ribeiro. Eu achei que eu tivesse aberto. Pois é, comecei a ler, mas não é o caso dele. Bom, passado 2000, não. É uma retratação. Constantino e Caixa Econômica. Foram 2000, é? Não. Não, Emílio Júnior Ribeiro, Petrobras. Petróleo Brasileiro, Petrobras. Vem cá ver. Emílio. É não, é IUJ, é retratação. Pois é, eu sei, é o caso que eu estou começando sobre esse caso com ele aqui, ó. Mas aqui tem mais. Essa. 33, Eu sei, mas ele não abre. E lá falando que era 40. Eu acho que ele fica viciado, abrindo sempre o tal do Constantino. Da nota de corte e tal. Eu vi isso aí em algum lugar. Deve ser. Agora eu não sei mais. Então, esse número de gente vai fazer. É o tal do juiz de retratação, não é? Não é a hipótese? Bom. A proposta é o seguinte: admito o incidente de retratação com fundamento no artigo 896C, parágrafo 11, inciso 2, CLT, bem como artigo 15, parágrafo 1º, inciso 2, resolução GP 09, de abril de 2015, desse tribunal, adequa o posicionamento ao órgão julgador da decisão TST no incidente de recurso de revista repetitivo TST IRRR 19053-2015-5030090, apenas para excluir do acórdão, faça alteração de fundamento, sem contudo alterar o julgado. Aspas, ainda que assim não fosse, em sessão plenária realizada no dia 13 de 8 de 2015, esse tribunal julgou o incidente de uniformização da jurisprudência referente ao ofício circular 7 POE 23 de 2015, que tratou sobre o tema dono da obra, responsabilidade subsidiária, pelo qual restou editada a nova súmula 42 do Tribunal, em verbes, OJ 191, SDI do TST, dono da obra, pessoa física ou microempresas, responsabilidade solidária subsidiária. O conceito de dono da obra, previsto no OJ 191, para efeitos de exclusão da responsabilidade solidária ou subsidiária, restringe-se à pessoa física ou microempresa e pequenas empresas, na forma da lei, que não exerça atividade econômica vinculada ao objeto contratado. Logo, de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário desse tribunal, tratando-se de Petrobras de empresa de grande porte, ela não se inclui na acepção de dona da obra. Não é aquilo que eu te falei, não. Doutor, só tem a palavra. A divergência, sabe? Pode se manifestar. Bom dia a todos. Em relação ao juiz de retratação, né, eu já tinha lido até o posicionamento anterior da ilustre relatora, onde ela tinha dado a responsabilidade da Petrobras, afastando a aplicação da OJ 91. O presente caso aqui é simples. A Petrobras contratou a Produman para a prestação de serviço de manutenção, que nada mais até o preposto falou em audiência, que contratou a
a Produman para parada de manutenção, porque, se não houver manutenção nos vasos, torres e reatores da Petrobras, ela não funciona. Ou seja, é uma atividade essencial para o funcionamento da Petrobras, que entendemos que não se confunde com a aplicação da OJ 91. Outra questão desse processo aqui, a Petrobras, manutenção preventiva, portanto, ela junta nesse processo um contrato totalmente estranho às partes, pois ela junta um contrato que foi feito com a PJP, sendo que o presente caso aqui é com a Produman. E no presente contrato tem uma cláusula que prevê uma duração de 580 dias, que sequer abrange o período contratual do reclamante. E mais, ela junta documentos de fiscalização que sequer abrange o contrato do reclamante. Então, assim, tem uma série de coisas irregulares e que esses trabalhadores eles não podem ficar à mercê de um contrato celebrado lá que a Petrobras usou toda a força do trabalhador. Quando ela viu que a Produman não tinha condição de pagar, de cumprir esse contrato, ela rescindiu o contrato, porque, na verdade, o contrato real entre Petrobras e Produman, ele é de 1.095 dias. Isso porque ela juntou um contrato correto em um processo semelhante, julgado, se eu não me engano, foi até por essa turma mesmo. Até por essa turma que prevê lá um prazo de 1.095 dias, que é diferente do contrato que ela juntou nesse processo. Então, na hora que ela viu, de 3 meses de contrato, que ela viu que a Produman não estava cumprindo, ela rescindiu o contrato, porque ela sabia que a contratada não tinha capacidade de cumprir. Então, ela deixou uma série de trabalhadores sem receber e agora, simplesmente, ela junta documentos para falar da fiscalização, né, que, ao meu ver, há fiscalização, mas que não era de forma eficaz, mas que sequer é do contrato, que abrange o contrato do reclamante aqui. Então, por mais que seja um juiz de retratação, a gente entende que não é o caso de aplicação do OJ 91 e o que a gente pretende é que seja mantida a responsabilidade. Doutor Alexandre. Eu, analisando aqui o contrato de prestação de serviço, eu entendo que, de fato, se trata de obra para manutenção durante a parada da produção. Então, com a devida vênia, eu divirjo e afastaria e afasto, portanto, a responsabilidade da Petrobras por se tratar de entes da administração pública indireta, não se aplicando a responsabilidade como dona da obra na forma do item 4º das teses do TST recentemente aprovadas sobre o tema. Doutora Lucilde, que eu estava discutindo com o doutor Alexandre, e que talvez a conclusão pudesse ser complementada a minha, porque o doutor insiste que é caso de dono da obra. E, sendo dono da obra, eu usaria a OJ 191 com o parágrafo 4º, que faz exceção a ente público, e daí a exclusão da responsabilidade da Petrobras. Acontece que, no meu voto, e faço referência ao acórdão que gerou essa questão do incidente de retratação, nós entendemos, nós já julgamos nesse sentido, que não cabe essa OJ, não porque a Petrobras é ente de pessoa jurídica pública, não por isso, mas pelo fato de que esse contrato, como a doutora mesmo sustentou, não é caso de dono de obra, é caso de contrato de prestação de serviço, que atrairia o 331. Ela mesma falou, é prestação de serviço. O doutor falou assim, não, eu insisto que é dono de obra. Então, eu não sei se a senhora vai concordar com esse juiz de retratação, que a gente não afasta nada, mas complementa fundamentos, mas mantém complementando fundamentos. Aí a gente vai estar mudando. Não, exatamente o contrário. É um juiz de retratação. Não, é exatamente o contrário. A gente tem que se restringir àquela retratação, aquele exame à luz da OJ 191, não é?
Então, se a gente mudar, a gente já vai estar fazendo uma outra coisa, que aí eu acho que vai ficar fora aqui do juízo da retratação. Em princípio, eu julgaria, de acordo com o doutor Alexandre, afastando mesmo essa responsabilidade subsidiária. Mas aqui na nossa turma, a gente está considerando cada caso e separando aqueles que realmente não se enquadrariam nessa exclusão. Mas o fato de não se enquadrar nessa exclusão, eu acho que não pode nos levar a examinar sob um outro ângulo que não à luz da OJ 191, por ser juízo de retratação. Então, eu acompanho Vossa Excelência na conclusão aqui, no sentido de manter essa responsabilidade subsidiária, nesse caso específico, mas deixando o processo o voto como está. Não, mas parece que o doutor exclui a responsabilidade. Nós também excluímos. Eu não tenho nenhuma oposição com relação a aplicar o parágrafo 4º. Aqui? Sim. A minha divergência, sim, exclui a responsabilidade. Mas essa também a doutora Rosa não está excluindo. Excluindo sob outro fundamento. E eu estou divergindo para excluir, porque, sob a ótica do Sob dono outro da fundamento. obra, eu aplico o parágrafo 4º, que a administração pública não responde. Que nós também aplicaríamos. É isso que nós Quer estamos excluir dizendo. como ele está excluindo? Excluir, sim. Nós também excluímos. Sim. É isso, doutor? Então, se for assim, eu acolho. Mas isso aqui é juízo de retratação. Pois é. Então, a gente tem que dizer que daquela forma que o doutor Mauro... Eu sigo essa forma, eu sigo essa divergência dele, porque realmente a gente não dá subsidiariedade para a Petrobras. Não damos. Tem até um outro voto aqui agora, nós não vamos dar. Que é o mesmo processo. É a mesma coisa, só a divergência é de fundamento, porque o resultado é o mesmo. O senhor também não faz juízo de retratação positivo. Faz. Bom. Eu só estou alertando que nós estamos falando muito da OJ 191, juízo de retratação. Lá, no primeiro julgamento, doutora Rosemary, a responsabilidade da Petrobras foi mantida porque ela era de grande porte, seguindo a súmula regional. Elaboradas as teses no TST, em sede de recurso de revista, de recurso repetitivo, o TST elaborou aquelas teses, segundo a qual a administração pública não responde quando dona da obra. Então, é sim para retratar, é verdade. A gente para retratar e afastar a responsabilidade da Petrobras. Essa minha divergência é nesse sentido. Pode fazer um juízo negativo mantendo. Não, mas realmente a gente adequou o posicionamento. Só que eu adequo o posicionamento dizendo que não é empresa de grande porte. O senhor fala, não, é para aplicar o parágrafo 4º. É o item 4. E aí afasta a responsabilidade da Petrobras. Tem problema, não. A gente quer afastar mesmo. É para afastar. Então, só que o meu fundamento é um, o seu fundamento é outro. E eu estava querendo acrescer o fundamento de que não é caso do 191, mas nós ficamos com a J 191, não por ela ser uma empresa de grande porte, mas por ela se enquadrar como na administração pública indireta, que é o posicionamento. A não ser que só não tenha esse posicionamento. Não, eu tenho. Eu estava me adequando ao posicionamento da turma, no sentido de, em alguns casos específicos, então, ela é da administração direta, mas ela não é ente público. Ela é pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresária. Sim, mas na tese do TST fala administração direta e indireta. Mas ente público que integra direta e indireta. Ele é ente público, ele é ente privado que integra a administração indireta. E não é ente público. Então, é por isso que eu não aplicaria. Gente, nós já julgamos isso mesmo. Julgamos nesse sentido, mantendo a responsabilidade da Petrobras, porque ela participa, sim, da administração indireta, mas ela não é ente público. Se me permite. Pessoa jurídica, direito privado, sociedade. Não, eu já julguei, até o Paulo ficou vencido. Excelência, o julgamento dessa ação anterior foi de manter a responsabilidade. De manter, estou lembrando aqui agora. Sobre o fundamento de sociedade e economia mista. O Paulo falou que não e eu e a Thaís seguimos. Sim. Nossa. O julgamento anterior mantém a responsabilidade.
Vamos fazer o seguinte, deixa eu arrumar isso aqui. Eu vou adiar isso para arrumar essa redação, senão fica assim, olha, nós vamos acolher e deixa eu arrumar isso aqui. Vamos adiar, não é? E tem o 3, vai ser no mesmo sentido. Sim, o 3 ou 4? 10.309? Isso. Natanael, né? É a mesma questão. 1 e 3, o meu PJE. Eu vou fazer a adequação. O senhor aplica a exceção. E a senhora, doutora Lucilde? Bom, eu, em princípio, estava realmente excluindo a responsabilidade. Eu também faço a responsabilidade. Pois é, então eu vou adequar para os senhores, porque realmente eu lembrei que eu, com a doutora Thaisa, fazendo a análise da natureza jurídica da Petrobras, nós chegamos à conclusão de que ela não integraria para esses fins excludentes, que é o voto que a gente já deu da outra vez. Já deu. Adequação, eu vencido. E exclui-se a responsabilidade. Nós vamos receber uma reclamação, tá? Viu? Como? Nós podemos receber uma reclamação. Ou de um jeito, ou de um lado ou de outro. De um jeito ou de outro. Ou de um lado acabou ou de de outro. falar. Bom, eu fiquei vencida. Excluir a responsabilidade da Petrobras. Nessa composição eles se excluem. Ok. Então tá. Então, o primeiro e o terceiro, ou seja, o 10.005 e o 10.309, fica adiado para a semana que vem. Eu faço a adaptação, vou constar como vencido. Doutora... E agora, Guilherme? Da doutora acabou? Fica adiado, né? Semana que vem. Obrigada, bom dia. Obrigada, senhora. Próximo. Encerrada a sala da relatoria. Doutor Rosemary. Tá. Agora vamos para a sala do doutor Alexandre Usbelto. Querido excelentíssimo juiz, doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. O primeiro processo é o número 13 da pauta. RO 10.569-85, o doutor Paulo Tarso Ribeiro Bueno está inscrito para sustentação pela recorrente reclamada Turi Lessa. Recorrida reclamante é Maria Madalena Martins. 13. Isso aqui é a filha da Vilméia. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia. Doutora Alexandre, a conclusão do voto, por gentileza. Bom dia, doutor. Tá bom? Eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada no mérito do parcial provimento para determinar que seja observada a jornada de 6 horas e 40 minutos diárias e 40 horas semanais na apuração das horas extras em relação ao período posterior a 1/2/2015, para excluir da condenação as horas extras relativas às diligências, para excluir as horas extras pela redução do intervalo intrajornada em relação ao período contratual posterior ao início da vigência da Lei 13.103 de 2015, e para excluir da condenação a indenização por danos morais. Imponho à reclamante multa por litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da condenação a ser revertida à reclamada. Determino seja oficiada ao ABMG, dando-lhe ciência dos fatos narrados no corpo do voto, que o senhor vai ter oportunidade de verificar, doutor, com cópia da inicial, procuração, ata de audiência, sentença, ata de audiência de processo 0011-011 e dessa decisão para os devidos fins, referindo-me aos IDs de cada um desses documentos. Mantenho o valor da condenação, eis que ainda é compatível. Meu voto. Aguardo, excelência, eu aguardo. Se tiver alguma divergência. De minha parte, não. Não foi lançado nenhuma divergência. Também não. Então, posso proclamar o resultado, doutor? Pode. Então, nos termos do juiz embargador, do juiz convocado relator, declaramos o voto unanimemente. Obrigado, bom dia. Já estou profetizando na sua vida, já estou dizendo embargador. Seguinte ao 21 da pauta, RO 10.888-38. A doutora Ana Lúcia Viana está inscrito para sustentação pela recorrente reclamada Polo Engenharia e Construções. O outro recorrente é o reclamante Daniel Henrique de Melo, recorridos os mesmos. 21 da pauta. Bom dia, doutora. Bom dia, doutor. Passo a palavra ao doutor Alexandre para a conclusão do voto. O voto foi feito com duas opções, presidente, e
eu já verifiquei no PJE que prevalece a segunda delas, onde eu conheço dos recursos interpostos, acolho a preliminar suscitada pelo reclamante e declaro nulo o indeferimento da oitiva da sua segunda testemunha e atos processuais posteriores. Consequentemente, determino o retorno dos autos à origem para que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação das partes para nova audiência, ocasião em que ao autor será dada a oportunidade de ouvir sua segunda testemunha, prolatando-se em seguida a nova sentença. Só tem a palavra, doutora. Excelência, uma vez que o processo vai retornar, eu não vejo sentido, então, de sustentar nesse momento. Numa próxima oportunidade, então. Com certeza. Então, proclamo o resultado unanimemente nos termos do voto relatório. Muito obrigada. Muito bem. E os senhores vão sustentar também? Ainda não. O Arthur é meu estagiário lá no meu gabinete. Colabora com a gente lá e aprende também, né, Arthur? Está aqui fazendo estágio, assistindo. Muito bem. Então, já que nós estamos na salinha do doutor Alexandre, vamos continuar nela. Salinha do doutor Alexandre só tem preferência, né? Sou advogada há 40 anos. Acredito. Não faz essas declarações, não. Tem Pois que assinar atestado de velhice. Pois A menos é. que vocês tenham se conhecido Na no jardim da infância. adolescência, acredita? Desde que eu tenho 13 anos. No berçário. Nossa, No gente, ela era tão berçário. bonita. Ela parecia, quer dizer, ainda tá. Parecia uma Branca de Neve, uma pele, ela era linda. Trabalhou no escritório do Maurício Martins. Acho que